Terceiro dia de oração por uma vida de obediência e fidelidade. Texto de Daniel, capítulo 1, versos 1 ao 5. Cuidados para quem quer permanecer fiel. Diz assim o texto da palavra de Deus. O rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que serviram Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, tivesse simpatia. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês. E se ele achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça. E aí o que eu faria? Passaram-se 10 dias e eles permaneciam saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam lhe designado e em lugar disso dava-lhe vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparáveis a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigiam sabedoria, conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Está lá em Daniel, capítulo 1, versos 15 ao 21. Correr risco faz parte da nossa caminhada, da aventura da nossa vida. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam disso e ainda assim se aventuraram e se destacaram na escola de Babilônia. Isso era essencial para que pudessem futuramente assumir cargos e funções importantes no Palácio Real. Todavia, como vemos na reflexão de hoje, eles tomaram alguns cuidados para preservar os seus valores, sua cultura. Eles detectaram alguns perigos nos encaminhamentos do rei e por isso decidiram tomar certos cuidados que seriam essenciais para vencer a jornada na qual trilhavam. Primeiro, cuidado com o banquete do mundo. O mundo ele tem muitas coisas para te oferecer. Ele, na verdade, tem muitas luzes, encantos que chamam a nossa atenção. Às vezes desviamos os nossos passos, saímos da nossa caminhada pelo simples fato de sermos iludidos pelo momento em que estamos vivendo. São oportunidades que o mundo nos dá, que na verdade nós achamos que elas devem ser agarradas a todo e qualquer custo. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. As oportunidades, elas são muito grandes. Por isso Daniel, ele deixa bem claro: cuidado com os banquetes que o mundo tem te oferecido. Cuidado com as oportunidades que ele tem te dado. Porque você pode cair numa cilada e depois que você cair na cilada, você será presa fácil. Que maravilha! O propósito do rei era que ele se preocupasse apenas com os estudos. Todavia, Daniel recusou a oferta do banquete. Mas por quê? O que havia de errado em se alimentar com a melhor culinária de Babilônia? Não era somente a melhor comida, era a comida que era oferecida aos deuses. Era a comida que servia de banquete
para um povo que na verdade havia massacrado o povo de Daniel e de seus amigos. Sabe, nós também precisamos tomar um segundo cuidado, e talvez esse seja um cuidado que chame a nossa atenção. Cuidado com os valores. Nós damos valor a coisas muito pequenas, muito banais. Já me perguntaram várias vezes como é que eu posso mudar esta situação. Mudar uma situação, muitas vezes, só é possível quando alteramos os valores que ela possui para você. Veja a estratégia do rei de Babilônia para mudar os valores de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Diz no verso 7, o chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. A estratégia do rei agora foi mudar o nome. Primeiro troca-se os nomes. Nós, brasileiros, isso é um grande problema, pois muitos preferem ou permitem ser chamados por seus apelidos. Mas para o judeu, isso era uma desonra. Às vezes as pessoas elas se esquecem do nosso nome porque nós temos apelidos. São esses apelidos, na verdade, que acabam nos identificando. Deus não nos conhece por apelidos. Deus nos conhece pelo nome. Nós fomos formados, gerados por Ele. Então Ele conhece eu e você pelo nome. Eu gostaria que você pensasse nos valores. Eu gostaria que você pensasse nos cuidados que você precisa ter com os banquetes que na verdade você está tendo hoje. A coerência de Daniel ganhou a confiança do chefe dos eunucos, a ponto de considerar o seu pedido e de não participar aquilo que ele tinha pedido para o rei. Será que você também está ganhando a confiança de alguém? Será que você está criando um laço, um vínculo com outras pessoas e elas estão acreditando na sua palavra pelo simples fato de você honrar aquilo que você fala? Espero que sim. E eu queria orar com você nesse momento. Queria falar com Deus e agradecer pela sua vida. Senhor Deus, perdoa-me por muitas vezes abrir mão da minha fidelidade a Ti por causa da cobiça, das tentações do diabo. Me perdoa, Senhor, ajuda-me assim, como ajudastes aos teus servos Daniel e seus amigos, a não negociar as mínimas coisas. Peço que o teu Espírito sempre me alerte e me instrua na postura que devo tomar diante das circunstâncias. Senhor, eu te amo. Oro, Senhor Deus, te pedindo sabedoria, conhecimento e prudência na tomada das minhas decisões. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Oro no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correio em Campo Grande, e quero convidar você a continuar comigo nessa jornada de 30 dias de oração por uma vida de obediência e fidelidade. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tua presença.